e passo a Emerson Capaz. Na sua avaliação, também como empresário, foi uma surpresa a adoção na semana passada, e parece que a situação ainda está cada vez pior, com a ameaça de novas tarifas do governo Trump contra a economia brasileira, porque não é contra o governo, é contra o Brasil como um todo? Boa noite, Vila. Obrigado pelo convite, Milena, professor. É uma satisfação muito grande estar com vocês aqui. E eu acho que nós estamos vivendo uma situação, Vila, muito difícil. Primeiro porque eu tenho visto, na verdade, e tenho falado isso, a história do Bolsonaro nesse processo. Na verdade, o Bolsonaro foi usado pelo Trump como um boi de piranha. No fundo, o Trump estava extremamente preocupado com duas coisas. As reuniões dos BRICS, que aconteceram, o posicionamento nos BRICS sobre a questão do dólar, que foi uma questão muito forte de não usar o dólar como moeda de troca entre os países dos BRICS, e as Big Techs. Só que o Brasil tem déficit com os Estados Unidos. O Brasil não tem superávit. Todas as tarifas que ele implementou com todos os outros países, os Estados Unidos tinha déficit. Mas o Brasil é o contrário. Como é que ele tinha? Qual é o argumento que ele ia usar contra o Brasil? E, obviamente, com essa questão do Bolsonaro, o julgamento no Supremo, ele colocou o Bolsonaro lá como um boi de piranha para poder dizer: eu estou taxando um país, mas a questão lá é política, não é econômica. Mas, no fundo, ela é econômica, Vila. Não tenho a menor dúvida de que o posicionamento que ele quer é tentar reverter, deixar o Supremo numa condição difícil, em especial o Alexandre de Moraes, porque aí ele consegue tentar reverter o posicionamento das Big Techs e acuar o país. Agora, é um posicionamento que nos deixa empresários, sociedade, governo, executivo, legislativo, numa situação difícil, porque 1º de agosto está aí. 15 dias nós vamos ter que tentar reverter, e ele está numa condição que hoje já fez uma nova penalização, um novo posicionamento, em que ele coloca, a repórter pergunta para ele assim: mas o senhor está baseado em quê num país que é deficitário? Ele falou: eu faço o que eu quero. Ou seja, o Trump tem uma posição hoje que não tem nada a ver com posição de governo. Ele é imperador. O que ele quer, ele vai colocar, e os países que se virem para reverter. Professora Milena, as suas considerações, foi uma surpresa para a senhora a adoção dessas tarifas e a continuidade nesses últimos quase 10 dias de ameaças do presidente Trump contra o Brasil? Não foi uma surpresa, mas considerando inclusive o que o próprio Emerson, me desculpe. Estava comentando agora sobre os BRICS. Eu acho que é importante fazer um resgate desse processo do Brasil, do BRICS. Nós recebemos a reunião aqui, então a declaração final traz elementos que muito afetam o posicionamento dos Estados Unidos, ou seja, nós reforçamos nessas declarações finais a reforma do Conselho de Segurança, reforçamos a nossa responsabilidade e participação com os outros países do BRICS com relação a pautas da saúde, da transição energética, ou seja, elementos que estão totalmente diferentes do que os Estados Unidos têm feito, ou seja, saiu da OMC, da OMS, saiu do Acordo de Paris, e são pautas que nós temos não só reforçado, quanto quando chegamos na questão econômica, agora pensando muito bem que a tarifa dos Estados Unidos não foi só com relação ao Brasil, então a gente vem aí de um processo que tinha uma tarifa com a China, tem uma tarifação com outros países como a África do Sul, o Trump fez uma visita ao Golfo Pérsico, então a gente está vendo uma movimentação dos Estados Unidos que em algum momento chegaria ao Brasil, né? Fatidicamente, depois dessas reuniões, da reunião do BRICS, né, e das declarações oficiais, não é uma surpresa. No entanto, uma tarifa linear não faz muito sentido, né? Afinal de contas, não são todos os produtos ali que uma taxação de um valor único vai fazer sentido. Tem produtos que você não quer vender, tem produtos que você não vai produzir, que você precisa colocar um pouco mais de subsídio. Então, aplicar uma mesma tarifa para todos os produtos me parece uma decisão sem muito sentido, mas se o Trump voltar na decisão antes do dia 1º de agosto, também não seria algo incomum. Então, entendo que o Brasil vai pensar uma negociação e está tentando uma negociação para pelo menos mudar o prazo.
Mas eu duvido que o Brasil tenha uma postura subserviente com relação às decisões dos Estados Unidos, né? Não nos surpreende, mas é o que você disse, né? É uma posição de imperador. O senhor Carlos Braga, o senhor como pesquisador e a sua experiência no Banco Mundial, eu pergunto ao senhor, tem umas tarifas sobre o Brasil, que são terríveis, mas as pessoas esquecem no Brasil, até pela dificuldade de pensar o mundo, nós temos uma dificuldade de olhar o mundo, olhamos para o próprio umbigo, que o governo norte-americano impôs tarifas sobre dezenas de países. Alguns aliados históricos, depois da Segunda Guerra Mundial, no caso da Ásia, a Coreia do Sul, o Japão, mas países do qual a balança comercial norte-americana era deficitária, que não é o caso do Brasil. E agora, dias atrás, também sobre o México, e é um acordo que começou lá em 94, a época chamado de NAFTA, Tratado de Livre Comércio, e a questão, inclusive, também, tal qual o Brasil, não é a questão comercial, estou me referindo especificamente ao México, é a questão do fentanil, que é uma droga que chega ao México, para os Estados Unidos, pela fronteira sul, via México, de acordo com as acusações do governo norte-americano, dizendo que o governo mexicano nada faz para conter. Lembrando que há cerca de 3 semanas atrás, o governo mexicano deportou mais de 2 dúzias de chefes de cartéis de drogas para os Estados Unidos. Eu pergunto ao senhor, como explicar isso? Foi uma surpresa para o senhor? Isso faz parte de um projeto econômico, de uma visão de mundo, ou é uma decisão aloprada de um presidente da República? Bem, boa noite a todos, é um prazer estar participando do painel. Eu diria que tem um pouco de tudo, né? Se a gente observa lá no Liberation Day, o 2 de abril, quando o senhor Trump anunciou as tarifas recíprocas, toda a lógica utilizada era que essas tarifas estariam associadas a uma forma de equilibrar o déficit comercial dos Estados Unidos com 190 países ao redor do mundo. Desde o início, causou muita estranheza como eles iriam fazer isso, né? Eu fui o Senior Trade Advisor do Banco Mundial, baseado em Genebra por muitos anos, e observei muito de perto negociações na Organização Mundial de Comércio, e o que a gente sabe é que negociações comerciais levam um longo tempo. Aqui nós estamos vendo um processo de truculência inusitada, né? E o que eles fizeram foi simplesmente pegar o déficit dos países, dividir pelas importações, tinha também umas elasticidades, mas elas foram escolhidas de forma a se cancelarem, dava 1 a multiplicação das elasticidades. Então era uma fórmula muito simples, totalmente equivocada, mas foi como eles inicialmente identificaram as tarifas recíprocas. No caso do Brasil, como já foi observado, né, o Brasil, desde 2008, acumula trade deficits déficits comerciais com relação aos Estados Unidos, né? Se a gente olhar, por exemplo, o período 2010 a 2014, o superávit dos Estados Unidos em relação ao Brasil, se a gente considera bens e serviços, eles nessa fórmula só consideravam bens, soma 410 bilhões de dólares, né? Então o Brasil era um dos países que não cabia na lógica inicial das tarifas recíprocas. E no caso de alguns países, como Brasil, Reino Unido, que tinham déficits com os Estados Unidos, eles aplicaram inicialmente 10%. Então, voltando à sua pergunta, eu estou surpreso para o pulo de 50%? Certamente, né? E aí a gente tem, obviamente, pessoas que avaliam isso como uma forma dos Estados Unidos colocar o famoso, o proverbial bode na sala, né? Quer dizer, fazer uma proposta exagerada para estar numa situação negociadora mais forte e aí conseguir vantagens. Outros apontam para o fato de que o primeiro parágrafo da carta de julho de 9 para o presidente Lula inicia exatamente com as observações sobre o tratamento do ex-presidente Bolsonaro.
Obviamente, isso não tem nada a ver com política comercial, né? Agora, cabe assinalar que hoje os Estados Unidos anunciou o início da seção 301, que é a seção de análise de práticas desleais de comércio contra o Brasil, e elenca aí vários aspectos, desde a questão do tratamento das plataformas sociais até tarifas preferenciais, o deflorestamento, questão de corrupção. Obviamente, tudo isso é discutível e, diga-se de passagem, né, isso tem um processo que não vai estar terminado no dia 1º de agosto, né? Então, nós temos uma situação bem difícil do ponto de vista de negociações, mas, obviamente, é o que a gente tem que fazer. A gente tem que entrar num processo negociador e, particularmente, sublinhar os custos para os consumidores americanos, indivíduos e empresas, que essas medidas também vão gerar. Nesse momento, o Brasil é o país com a tarifa mais elevada no contexto das tarifas de reciprocidade. E diga-se de passagem, outros BRICS, né, particularmente os que já tiveram tarifas recíprocas anunciadas desde o 9 de julho, como a África do Sul, a tarifa para eles é de 30%. No caso da Indonésia, a tarifa inicialmente anunciada era de 32%. Hoje, no entanto, os Estados Unidos anunciou que um acordo foi feito com a Indonésia e essa tarifa foi reduzida para 19%. Então, a história dos BRICS é um pouco mais complicada, né? Vamos ver o que vai acontecer com a China e a Índia até 1º de agosto.